Boa tarde, 22 de abril de 2019, aula de Embriologia Geral, GSA 107, para as turmas 12A e 20A da Biologia. Nós vamos hoje falar sobre transporte de gametas e fecundação, tá? Antes de falar da estrutura peniana, eu preciso acrescentar um outro tema aqui, que é, vou colocar aqui, ó, tá? A estrutura do espermatozoide. Vocês se lembram? A gente já conversou sobre o gameta feminino. Já falei sobre a estrutura dele, já falamos inclusive sobre os folículos, né? Então vocês já conhecem. Faltou a gente conversar um pouco sobre a estrutura do gameta masculino, que é muito mais conhecido, o espermatozoide. Então aqui, ó, eu tenho um espermatozoide, uma representação de espermatozoide. Vê bem, esse espermatozoide é a única célula flagelada do corpo humano, não é isso? Está aqui, ó. Esse flagelo, a gente, inclusive, o correto não é nem a gente chamar isso aqui de um flagelo, a gente chama isso aqui de cauda. Por quê? Porque o flagelo está aqui, ó, esse verde aqui, tá vendo? Azul esverdeado, essa coisinha dentro aqui, esse é o flagelo. Naquela estrutura que vocês conhecem, 9 pares de microtúbulos periféricos e 2 pares centrais. Vocês aprenderam isso na citologia, na biologia celular, não sei onde é que foi, mas vocês conhecem isso, né? É aquele padrão normal. Então tá aqui, aqui e aqui. Em volta dele, essas estruturas rosas aqui, rosa bebê, roxo, rosa choque, essas estruturas aqui são proteínas. Não precisamos falar do nome delas não, tá? Mas a gente tem várias proteínas aqui. Então, esse corte aqui, ó, é daqui, ó, tá bom? Então essa região que está pontilhada aqui, ó, foi feito o corte dela aqui, ó. E a gente pontilhou essa outra região para fazer esse outro corte aqui. Então o que você vê? Um flagelo no meio, várias proteínas no entorno dele e revestindo tudo uma membrana plasmática. O flagelo, como a gente conhece nas bactérias, ele não é revestido por nada. Então a gente fala que a bactéria tem flagelo, ponto final. Nesse caso aqui é um flagelo revestido. Então a gente não fala flagelo, a gente chama isso aqui de cauda. Então essa estrutura que equivale a 90% da extensão do espermatozoide, ou seja, se aqui fosse 50 micrômetros, fosse 50 micrômetros, aqui seria 5, tá bom? Então ele é 90% é a cauda. O que mais você tem? Vindo em direção à cabeça, você tem essa peça azul aqui, ó, essa região azul clara. Essa região azul clara, ela tem mitocôndrias no arranjo em forma de hélice. A gente diz que é arranjo helicoidal. É o único local onde você tem mitocôndrias, é aqui, nessa região que a gente chama peça ou compartimento intermediário. Está aqui. Então as mitocôndrias, para dar energia para o batimento da cauda, vão vir daqui. Estão aqui. Essas mitocôndrias, é importante lembrar, elas fazem principalmente fermentação, tá? Na realidade nós temos o que? Para a movimentação dele é principalmente fermentação. Lembrando que a fermentação acontece do lado de fora das mitocôndrias, né? Então a mitocôndria está aqui para algumas coisas, mas para o grosso da energia vem da fermentação. Da frutose que eu contei para vocês, lá das glândulas ou vesículas seminais. Então ele está boiando no sêmen, lá tem um monte de frutose, essa frutose é capturada, fermenta principalmente, bate a cauda, ele consegue se movimentar. Aqui então, peça ou compartimento intermediário. Depois, estão vendo que tem um azul escuro aqui, ó, só um anelzinho azul escuro? Esse anelzinho azul escuro, que fica entre a peça intermediária e a cabeça, eu chamo isso aqui de pescoço. O pescoço é um local importante porque é a partir desse pescoço que o espermatozoide consegue se ligar à zona pelúcida para fazer uma das etapas da fecundação que a gente vai aprender hoje, a tal da reação acrossômica. Então, cauda, peça intermediária, compartimento intermediário, pescoço. E aqui é a cabeça do espermatozoide.
A cabeça do espermatozoide tem muito poucos órgãos, muito poucas organelas, desculpa, tá? Por quê? Porque na realidade o espermatozoide ele é a menor célula em volume do corpo humano. Ele é muito pequeno. Eu chutei um número, né? 50 micrômetros, mas ele é muito, muito menor do que isso. Só para vocês terem uma ideia, uma célula padrão humana, ela tem entre 5 e 20 micrômetros. Isso é uma célula padrão. Só lembrando, um micrômetro é a milésima parte do milímetro, tá? Lembra dessa medida, né? Então, o micrômetro está para o milímetro, assim como o milímetro está para o metro. Então, ele é muito pequeno. Quanto que a gente consegue ver? Qual a nossa acuidade visual? Varia de pessoa para pessoa, mas está entre 100 e 200 micrômetros. Ou seja, a gente não consegue ver a célula. Se você pegar uma célula, por exemplo, de 5 micrômetros, 10% do volume dela é núcleo. Então, o núcleo seria em torno de 0,5 micrômetros. Concorda comigo? Se 5 micrômetros é 100%, 10% de 5 é 0,5. Então, esse é o núcleo. Eu estou falando esse monte de dados só para explicar. Está gravando, tá? Está funcionando? Estou ouvindo um barulhinho. Estou falando um monte de dados só para explicar para vocês que o espermatozoide tem um volume equivalente ao núcleo de uma célula. Então ele é 10% só de volume de uma célula padrão. Ele é muito pequeno. A gente diz que o espermatozoide é igual o vírus, que vocês já aprenderam aí na microbiologia. O espermatozoide é um veículo de transporte. Ele serve para transportar uma coisa de um ponto para o outro. Que coisa é essa? Os cromossomos masculinos. Então ele transporta esses cromossomos masculinos de uma região para outra, tá? Ele é produzido lá nos túbulos seminíferos, atravessa todo aquele caminho que vocês já sabem, chega lá no fundo da vagina, onde é depositado, sobe pelo útero até chegar no local da fecundação, lá na ampola. É lá que ele tem que chegar. É uma distância enorme, para vocês terem uma ideia, para uma célula tão pequenininha. Tá? Bem, então aqui, por isso, você tem muito poucas organelas aqui. Basicamente, você vai ter o seguinte, tá torto aqui, isso aqui na realidade deveria sair. Então ele não sai e alguém já remexeu nele e ele está meio tortinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrancá-lo direitinho aqui com a ponta de uma chave. Pronto, sai. Então o que você tem lá dentro? Ó, o laranja é um núcleo. É um núcleo muito condensado. Esse núcleo condensado a gente chama de picnótico. Picnótico, lembra? Picnus é cor. Picnótico é um núcleo muito corado. Por que ele é tão corado? Dentro do núcleo a gente tem cromossomos. Tem um outro sinônimo para cromossomo que a gente usa para esse material genético no interior do núcleo, que a gente chama de cromátides. Já viram isso? Inclusive tem o cromátides irmãos, tá? O que é croma? Croma é cor. Então, as cromátides se chamam assim porque elas se coram naturalmente. Lembra daquele experimento que vocês fizeram lá no colégio, que é fazer uma raspagem na bochecha com cotonete, pega as células e põe no microscópio para ver? Muita gente faz isso lá no colégio. E muito provavelmente vocês vão replicar isso com alunos seus no colégio. O que é isso? Por que você consegue ver a célula? Ou você não consegue ver? Na realidade, você não vê o limite celular, porque a membrana plasmática é muito fininha. Mas você consegue ver umas bolinhas. Essas bolinhas são o quê? São o núcleo. E o núcleo é colorido naturalmente porque ele é formado por cromátides. Cromatina também é cor, tá? Então cor, ele já tem cor naturalmente. Quando você junta essa coisa colorida e espreme ela num espaço muito reduzido, você tem um núcleo picnótico bem reduzido. Bem, já que eu estou falando de cromossomos, dessas coisas assim, vamos conversar sobre como você tem as cromátides, ou como você tem esses cromossomos. Esses cromossomos são moléculas de DNA que têm carga negativa. São extremamente fininhos.
Se você colocar um monte de coisa muito delicada, muito fininha, com carga negativa, a repulsão negativo com negativo vai arrebentar essas estruturas. Então os cromossomos iriam ser destruídos. Para evitar isso, você tem proteínas que a gente chama de estonas, não é isso? As estonas têm carga positiva e elas servem para inativar essa negatividade do DNA. Essas estonas ficam em grupos de 8. Então a gente chama de octâmeros de estonas. E elas fazem esses octâmeros e o DNA vai se enrolando em volta delas. Elas são bacanas porque elas servem para inativar a carga negativa do DNA, mas ao mesmo tempo também elas permitem a leitura do DNA. Então os cromossomos podem ser lidos. Legal. E elas meio que empacotam esse DNA. Agora tem uma outra coisa. Quando você vai fazer esse núcleo tão condensado, esse núcleo picnótico que vocês estão vendo aqui, o laranja, fica difícil usar as estonas. Então você vai retirar as estonas e vai trocar as estonas por moléculas mais condensadas ainda. Essas moléculas capazes de fazer uma condensação maior do DNA e também que tem carga também positiva, essas moléculas se chamam protaminas. Então para você fazer o núcleo picnótico, você tira as estonas e põe as protaminas. As protaminas conseguem condensar mais o DNA, mas tem um problema. Esse DNA não vai ser lido. Ele só vai ser lido quando tiver fecundação. Bem, não é grande problema. Conforme eu disse para vocês, o espermatozoide é um veículo de transporte. Então, ele não foi feito para ser lido e ser produzido proteínas dentro dele. As proteínas que precisa produzir são produzidas lá no epidídimo. Então, na hora que eles chegarem lá no local de fecundação, na hora que eles saírem do epidídimo e forem até o local de fecundação, não precisa ser produzido nenhuma proteína. Então dá para você condensar o DNA com as protaminas. À frente, olha aqui, ó, essa estrutura rosa que está aqui na ponta, grudada na frente do núcleo. Essa estrutura rosa eu chamo de capuz acrossômico ou acrossomo. O que é esse acrossomo? Acrossomo nada mais é do que a união de centenas de milhares de lisossomos. Opa, lisossomo eu já sei. É aquela organela que tem enzimas digestivas. Pronto. Então, os lisossomos são produzidos lá no Golgi, vão se juntando e formam esse lisossomo gigante aqui, ó, o acrossomo. Lá dentro eu tenho um coquetel de enzimas que vão facilitar a penetração do espermatozoide através da zona pelúcida. Tá? Tudo bem? Uma última organela que eu quero mostrar para vocês é aquela que vocês já conhecem. Lembra da história que eu desenhei aqui? Que você tem uma estrutura, né? 8 assim, 9 assim, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Um par central. Como é que a gente chama essa organela? Centríolo. Tá? E ela fica aos pares. Então você tem um aqui e outro par aqui, ó. Pronto. Tá? A gente chama o par de centríolos de centrossomo. Só que aqui eu não vou chamá-lo de centrossomo. Eu vou chamá-lo de corpo ou corpúsculo basal. E é a partir dele que vai surgir a estrutura do flagelo. Então ele dá origem ao flagelo. E ele fica, se esse aqui ficar na frente do núcleo, esse fica atrás, tá vendo? Então eu colocaria assim, ó. Coloco aqui, enfio isso aqui para dentro, ó. Pronto, tá vendo? Então eu tenho o acrossomo na ponta e o corpo basal lá atrás. E saindo dele, atravessando isso aqui de fora a fora, eu vou ter o flagelo. Tudo bem? Então, esse é o espermatozoide. Que a gente precisa dele para a gente estar entendendo o que vai vir para frente. Alguma dúvida? Tranquilo? Esse é o primeiro modelo da prova 2. Prova 2. Por falar em prova 1, prova 1 no sábado. Como é que funciona? Simplifiquei a vida de vocês e a minha. A sala é a sala ali do prédio da Autotrans. Jerry, qual é o prédio da Autotrans? Você segue para lá?
Passa o bandejão, é o próximo prédio na esquina. Ele fica de frente do departamento de física aqui. É onde compra o passe da Autotrans. Bem, a Autotrans está aqui, a minha sala está do lado de cá, no pavilhão de baixo, no térreo. Eu chegarei às 8 horas de sábado, dia 27, não é isso? Chegarei 8 horas da manhã lá e vou sair ao meio-dia. Você apareça no horário que você quiser para fazer a prova. Simples assim, tá? Eu quero... O Heitor gosta de fazer com mais tempo. O Heitor deve chegar às 8 para fazer mais cedo, tá? Já vamos supor o Kaique. O Kaique tem compromisso às 8 da manhã. Vai lá fazer a feira lá para a República, né? E aí ele pode o quê? Pode aparecer 9h30 para fazer a prova, sem problema, tá? Alguém não quer acordar cedo, aparece um pouco mais tarde. Alguém tem prova no sábado, aparece no horário que ficar melhor para vocês. Só que é o seguinte, como é que você faz? Você chegou na sala, a sala está cheia, você espera uma pessoa sair. Aí eu vou te mandar entrar e vou designar o tipo de prova que você vai fazer, tá? A sala está vazia, você já entra direto. Então pode ter um pouquinho de espera. Agora, não teve no semestre passado que eu já comecei a fazer isso, não aconteceu nenhuma vez, tá? Agora o Gabriel quer fazer prova e se o Gabriel chegar aos 10 para meio-dia, eu deixo o Gabriel entrar. Só que ao meio-dia eu encerro a prova. Então o conselho meu, não chegue na última hora, senão complica para o lado de vocês. A prova é feita, só para lembrar os desavisados, até melhor, aos muito desavisados, aos muito mesmo, a prova é feita no campus virtual. Então, para entrar na prova e fazer a prova, você tem que ter a sua senha do campus virtual, que é a mesma do SIG, né? É o login e senha, você tem que ter lá, então você não consegue fazer prova. Se você não se interessou em momento nenhum, não fez nenhum questionário, não entrou no campus virtual, como infelizmente acontece, e aparecer lá de bobo lá na hora para fazer a prova, se você não souber a sua senha, você não faz, tá? Eu não consigo te ajudar em nada. Então você tem que ter sua senha e o seu login. Entrou, faz a prova e pronto. Eu esqueci. O que eu falo quando a pessoa vira para mim e fala isso, eu falo para ela o seguinte... Ironicamente eu falo, então vou começar a rezar para você, por você, né? Porque eu não posso ajudar em nada, tá? Então, confira a sua senha e o seu login para você conseguir entrar e fazer a sua prova lá. São 12 questões de múltipla escolha em que você pode entrar quantas vezes você quiser, não tem uma ordem. Você pode começar na última, voltar para a primeira. Eu fiz a última, quero reescrever a última, posso fazer de novo. Fica a seu critério, quantas vezes você quiser. Você fez isso, terminou, enviou a prova, está resolvido o problema, tá? Lembrando mais uma coisa, no dia da prova é o dia da entrega daquele exercício que nós fizemos na aula passada. Então, se você não veio na aula passada, que tem aquela folha de exercício e mais os esboços dos modelos, você pegue, as meninas já estão sabendo, eles estão aqui dentro, você venha na monitoria, pegue e faça aqui na presença das monitoras, tá? Bem, então, Gabriel, por exemplo, que não veio, vai pegar com as meninas para poder fazer, tem essa semana para fazer. No dia da prova é o dia da entrega, esqueceu em casa, perdeu o ponto. Faltou tal coisa, não fiz, perdeu o ponto, tá? Então, eu dou o ponto desde que seja feito, bem feito, igual a gente combinou, tá? Não precisa ser o esboço não precisa ser nenhuma obra artística, tá? É como você entendeu o modelo. Claro que se a Merige pegar e fizer com mais calma, desenhar, colorir, igual a Júlia estava fazendo lá, bonitão, colorido e tal, fica mais fácil de guardar o modelo e se dá melhor na hora da prova. Agora, se você quiser fazer um rabisco, azar seu. Esse exercício é uma chance para você recapitular a matéria e estudar antes da prova. Não fez? Problema teu, tá? Não fez direito? Problema teu também. A única coisa que eu peço, não copie dos outros, nem empreste para o amigo fazer. Se você é amigo da pessoa, não empresta. Por quê? Porque quando o amigo pega e copia de você, você está prejudicando uma pessoa que você gosta, que é seu amigo. Ele tem que fazer
para ele se dar bem na prova. Agora, se ele não quer fazer, como todo bom amigo, você tem que falar com ele, ó, uma lição para você. Agora você vai ficar sem. Pronto, né? Amigo não é só aquele que fala assim, não. É principalmente aquele que é capaz de falar não pra gente e que tem liberdade para isso. Combinado? Então, tranquilo com os espermatozoides? Agora, eu já tenho os atores, né? Eu tenho os espermatozoides e o ovócito 2 vocês já conhecem. Então, se você olhar o folículo que foi liberado, você tem até 20 camadas de células da corona radiata, que estão numa matriz bem gelatinosa. Então, o espermatozoide vai conseguir atravessar isso com facilidade. Depois aqui você vai ter a zona pelúcida e lá o ovócito 2 parado em metáfase 2. E aqui, ó, tá vendo pequenininho aqui, ó, do lado dele, o polócito 1. Tá? Tudo bem? Então é isso que é a parte feminina, que inclusive vocês já conhecem bem. A parte masculina foi essa que eu acabei de explicar. Bem, eu vou começar então o transporte de gametas, dizendo para vocês, relembrando com vocês, o caminho seguido pelos espermatozoides. Como é que é a história? O espermatozoide é produzido no túbulo seminífero, atravessa os túbulos retos, vai para a rede testicular, da rede testicular para os ductos eferentes, dos ductos eferentes vai passar 3 meses no epidídimo amadurecendo. Então ele tem que sofrer um amadurecimento. Quando ele faz esse caminho até o epidídimo, ele é incapaz de fecundar. Ele, inclusive, não tem a estrutura própria para fecundar e nem consegue bater a cauda dele. Então ele passa 3 meses no epidídimo, entra pela cabeça, passa pelo corpo e vai para a cauda. Fica armazenado ali. Quando você vai ejacular, quando o menino vai ejacular, ele sai pelo ducto deferente, dá uma volta por trás da bexiga e lá ele vai se encontrar dentro da próstata, embaixo da bexiga, com o ducto que vem da vesícula seminal. Tá? Então, como a Kátia já sabe, porque já fez aqui 8 vezes a matéria, por isso que ela está dormindo, já que ela já fez 8 vezes, 9? 9 vezes, Kátia, 8? 8 ou 9 que você fez? É? Olha lá, tá vendo? Aí, ó, paz, amor, tá tranquilo, tá vendo? Né? Então, o que acontece? Lá dentro da próstata, os 2 ductos deferentes se encontram com os ductos das vesículas seminais e formam o ducto ejaculatório. O ducto ejaculatório, os 2 se encontram na uretra imediatamente ali e da uretra segue para frente, né? Tem um modelo para mostrar isso aqui, ó, já aproveitando e mostrar mais um para vocês. Não vai cair na prova 1, mas vai cair na prova 2, tá? Eu. Essa 1 que hoje vai cair na prova 1. Ai, meu Deus, ajuda aí, hein? Quem consegue me ajudar, hein? Aí, viu? Obrigado, Júlio. Então, ó, aqui por trás, ó, chegando aqui, os ductos deferentes. Esses aqui são os ureteres, tá vendo? Levando urina para bexiga. Essa é a bexiga. Isso é de trás, você tá vendo por trás, tá? Então, olha, aqui você tem as vesículas seminais. Os ductos das vesículas seminais são glândulas exócrinas. E aqui eu cortei, tirei uma fatia da próstata, tá? Tirei fora pra gente ver. Então, olha aqui, ó. Chegando aqui, ó, eles vão chegando, se une então, essa parte aqui entrou, tá vendo? Entrou aqui para dentro, se une os ductos das vesículas seminais com os ductos deferentes nesse ducto único aqui, que é o ducto ejaculatório. Se une aqui e logo depois ele vai desaguar na uretra, tá? E aí segue para frente pelo pênis afora. Se eu for olhar o pênis, eu vou ver que o pênis ele é formado assim, ó. Dedém. Aqui está o pênis. E eu tenho 2 cortes, ó. Um corte que é esse aqui e um corte bem aqui na cabeça aqui, tá? Tudo bem? No inicinho da cabeça. Então, vê bem, ó. Vou tirar isso daqui para facilitar. Se eu olhar, eu tenho 2 estruturas aqui indicadas em vermelho, ó. 2 estruturas indicadas em vermelho. Estão elas aqui, ó. São os corpos cavernosos, que são responsáveis pela ereção peniana. E aqui embaixo aqui, ó, por baixo, eu teria essa região que está aqui, ó, tá?
essa região aqui é o corpo cavernoso. Então, corpo cavernoso, os dois, e esse de baixo é chamado de corpo cavernoso da uretra, ou simplesmente corpo esponjoso. A uretra passa dentro dele, tá vendo? Ó a uretra aqui, ó, de laranja, tá? Então, esses dois vão se encher de sangue durante a ereção, mas esse aqui não, tá? Ele se enche muito pouco. Por quê? Por que ele não se enche, saúde? Porque se ele se enchesse, ele espremeria a uretra que está dentro dele e o sêmen não poderia passar, tá? Tudo bem? Aí, ó, eu vou vindo para frente e eu tenho aqui, ó, nessa região, a mesma estrutura. Só que aqui eu tenho uma ampliação da uretra. Essa ampliação que está aqui, ó, que fica aqui em cima, é o que a gente chama de fossa navicular. Essa fossa navicular é uma ampliação. Lembra dos espermatozoides que eu contei para vocês, que ficam parados dentro da uretra e que são lavados pelo fluxo que vem das glândulas de Cooper ou bulbo uretrais? Esses espermatozoides, muitos deles, a maioria deles, fica nessa fossa navicular, nessa ampliação da uretra, perto da cabeça do pênis, que a gente chama de glande, não é isso? Aqui perto da glande. Essa glande é aquela parte do pênis que é envolta por uma membrana, que a gente chama de prepúcio, não é? Tá aqui, ó, a membrana cobrindo a cabeça do pênis, que é a glande. E na cabeça do pênis eu tenho uma ampliação da uretra que eu chamo de fossa navicular, onde ficam muitos espermatozoides parados. Então, antes de ejacular, o conteúdo da bulbo uretral lava essa uretra e pega os espermatozoides que estão na fossa navicular e nos espaços das glândulas, porque nessa uretra peniana eu tenho um montão de espaços de glândulas para que eu possa deixar isso sempre muito lubrificado, tá? E protegido também. Então eu tenho que colocar uma capinha, que é uma capinha de gordura e de carboidrato, em volta da uretra, porque aqui está passando urina, que é uma coisa tóxica. Então passa por aqui, ó, e vai fazer mal para essa uretra. Então por isso eu tenho várias glândulas produzindo esse composto que vai lubrificar e proteger a uretra, para que a urina, ao passar, ela não estrague essa uretra que está aqui, tá? Então, quando eu lavo com a bulbo uretral, eu empurro para fora todos esses espermatozoides. E aí tem uma chance grande de ter uma gravidez indesejada, tá? De novo, não façam isso, tá? Oi? Essa secreção é só nesse momento? É só um pouco antes da ejaculação, tá? Só um pouco antes da ejaculação. Tá certo? Tudo bem? Se o homem não ejacular, então, por muito tempo, pode dar problema? Não, problema nenhum. Isso é liberado e não faz mal nenhum. O único mal que faz... Peraí, você está confundindo. Você tem glândulas que liberam um lubrificante e um protetor da uretra. Essas glândulas funcionam o tempo inteiro. O que eu estou dizendo é que a bulbo uretral, aquelas glândulas que ficam na base do pênis, elas liberam um líquido, uma água para lavar esse pênis. Nessas glândulas, no ducto da glândula, algumas vezes ficam espermatozoides presos lá, no buraquinho, na saída da glândula. E na fossa navicular também. Então, na hora que vem a bulbo uretral e lava aquilo, antes do cara ejacular, esses espermatozoides são carreados para o interior da vagina, se o cara estiver tendo uma relação sexual desprotegida com a menina. E se a menina está no dia fértil, ou próximo do dia fértil, ela tem uma chance de ficar grávida. Tá? Tudo bem? Então, são duas coisas diferentes. Glândulas que liberam lubrificantes e protetores para a uretra, que funcionam o tempo inteiro. E glândula bulbo uretral que lava a uretra um pouco antes da ejaculação. Tudo bem? Tranquilo? Entenderam? Tá? Então, assim, eu acho engraçado porque toda vez que eu vou falar de urina e que a gente fala que tem que proteger contra os males da urina, eu lembro que tem gente que acorda de manhã, vai lá, faz um pouquinho de urina, cata o resto num copo e ó, bebe, tá? Ou pega e lava o rosto, diz que é ótimo para a pele. Ou bebe porque diz que é bom para a saúde. Você imagina, pode ser bom para a saúde? Deve ser muito bom, né? Você está jogando fora porque é bom para o seu corpo, né? Faz muito sentido. Tudo bem, tranquilo? Bem, então, o que eu estou com... A gente está olhando a estrutura do pênis. Deixa eu ver minhas horas que eu estou meio perdido. Tá na hora de acabar, né? Então a gente está olhando a estrutura do pênis. A partir de agora eu vou começar a aula da tarde. Vou só fazer a chamada
falando sobre o mecanismo de ereção, tá? Começando daqui, ó, ereção para baixo, tá? Então, é isso por enquanto, chamadinho. Alguma dúvida? Tranquilo?